Olá, a paz. Na aula anterior, entendemos por que necessitamos da salvação. Aprendemos como que o pecado entrou no mundo. Vimos que todos pecaram e por isso receberam como herança a morte eterna. Hoje iremos aprender como escapar da condenação da morte eterna e quais são os efeitos do pecado. Que o Senhor nos ilumine. Como escapar da condenação da morte eterna? Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, e nada podia fazer para escapar do juízo divino. Porém, Deus em seu Filho o libertou da condenação da morte eterna. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. O pecado nos torna culpado, e o salário do pecado é a morte. Por isso estávamos mortos em delitos e pecados e nada podíamos fazer para escapar do juízo. Porém, o Deus Pai, em seu Filho Jesus, nos libertou da condenação da morte eterna, porque aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou tem a vida eterna e jamais será condenado. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crê. O juízo final será o julgamento por Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra e não creram em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. Mas todo aquele que crê em Jesus não precisa ter medo do juízo final, porque ele condenou o pecado quando morreu na cruz do Calvário. É por isso que aquele que crê nesse sacrifício tem a vida eterna. Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo, que escolheram Jesus para ser o Senhor da sua vida. Elas não andam segundo seus desejos, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Por isso que não há nenhuma condenação para elas. Os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. O pecado de Adão deu a oportunidade a todo tipo de pecado, seja na esfera física, mental, pois todos têm entendimento distorcido de Deus, moral, pois todos erram, e espiritual. Toda a criação perdeu o perfeito estado que tinha quando Deus a criou. Romanos 3:10-12 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quando Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer, ele quis dizer que ninguém é inocente. Apesar de todos serem importantes para Deus, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança e nos ama, todos nós cedemos ao pecado. Os efeitos são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências. Considere os efeitos detalhadamente. A autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira ao perceber que tinham pecado. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. Adão e Eva, após terem pecado, se sentiram culpados e envergonhados com a nudez, e tentaram se auto-justificarem, auto-se desculparem. Tentaram resolver o problema que o pecado tinha causado, fazendo roupas de folhas de figueira. O medo. Pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se. Gênesis 3:8-10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Antes do pecado, Deus conversava todos os dias com Adão, mas quando pecaram,
sentiram medo porque estavam nus e por isso se esconderam. Fazemos o mesmo quando agimos como se Deus não soubesse o que estamos fazendo. Não adianta esconder nada de Deus, isso não é possível. Temos que ser honestos com Deus, pois isso fortalece o nosso relacionamento com Ele. A maldição sobre a terra. Com pesados esforços físicos e dores, todos os dias de sua vida. Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O casal perdeu todos os privilégios que tinha no jardim. Era uma vida tão boa como no céu, mas quando desobedeceram, não mereciam mais estar no paraíso. A partir daí, o casal teve que, através do esforço, plantar o seu próprio alimento. A morte. O homem retornaria ao pó da terra do qual havia sido formado. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A morte é mais um dos efeitos negativos do pecado. Antes da desobediência, Adão e Eva eram imortais, mas o pecado trouxe como consequência a morte física e espiritual. Morte significa separação. A morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito, ou seja, o espírito e a alma se separam do corpo. A morte espiritual é a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Quando Adão pecou, a primeira morte dele foi espiritual, ou seja, o espírito de Adão se separou do espírito de Deus. A expulsão do Éden, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus expulsou Adão e Eva do Éden, porque se continuassem lá, iriam continuar comendo da árvore da vida e viveriam para sempre no pecado. Viveriam tentando se esconder de Deus para sempre. Viveriam eternamente separados da comunhão com Deus. A violência e o homicídio, sendo Caim o primeiro assassino, pois matou seu irmão Abel. Desde então, a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado para a raça humana. Talvez eles pensassem que comer um pedaço de fruta não era tão mal assim, mas olha que rapidez com que a natureza pecaminosa se desenvolveu em seus filhos. A desobediência do casal levou rapidamente em um violento assassinato. Desde então temos visto como a violência tem sido constante e tem aumentado cada vez mais. A corrupção geral do gênero humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Não obstante o castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar maldade. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. À medida que a raça humana se multiplicava, a maldade também aumentava. E mesmo Deus tendo castigado a raça humana com o dilúvio, o homem não deixou de praticar maldade. Enfermidades. Isaías 1:6 fala do estado lastimável do pecador. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Em Isaías 1:6 mostra que o povo de Judá, se o povo não abandonasse o pecado, continuaria doente da cabeça ao pé. Se o povo não se arrependesse, não receberia a ajuda de Deus, não teria as feridas espremidas nem ligadas com curativos.
Conclusão. Aprendemos que para escapar da condenação eterna é preciso ouvir a palavra de Jesus e crer naquele que o enviou, para receber a vida eterna e jamais ser condenado. Vimos que o pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Então, para escapar da condenação eterna, é preciso inclinar o nosso ouvido para ouvir os ensinamentos de Jesus, através das Escrituras, que é a Bíblia. Após ouvirmos, é preciso crermos. Nesse momento, todos os pecados são cancelados na cruz do Calvário. E aí passamos da morte para a vida eterna, e jamais seremos condenados. Na próxima aula vamos aprender sobre o aspecto da salvação e vamos entender quais aspectos são esses. Até lá, se Deus permitir, fica na paz.